Eu estendo também o obrigado. O meu nome é David Marques, portanto eu trabalho na área de segurança da informação e também, além disso, faço parte desta associação AP2SI, a Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação, cujo objetivo, no fundo, é divulgar, falar sobre estas temáticas, no fundo, aumentar aqui um bocadinho o conhecimento, de modo geral, sobre esta temática da segurança de informação. Antes de falar sobre o tema, vou só apresentar a associação. A AP2SI foi criada é uma associação relativamente recente, em 2012, não é? Se eu não estou em erro, 2012, e a ideia é esta, é aumentar o awareness que existe sobre esta temática, que hoje em dia a maioria já começa a considerar importante nesta temática da segurança da informação. Estes são os princípios da associação. Não é uma associação independente que não presta serviço, ou seja, não está aqui a competir com nenhuma empresa que presta serviço. Aí aos associados, sim, pertencem a entidades que prestam este tipo de serviços. E a ideia é haver uma abertura e apoiar tudo o que sejam iniciativas nesta área como esta, não é? Que tem a ver com isto, não é? Com a sensibilização para o valor e a necessidade da proteção da segurança de informação. E, no fundo, aumentando o conhecimento que nós temos desta área, não só nos estamos a proteger como indivíduos, mas também, de certeza, depois esse conhecimento espalha-se e acaba por atingir os nossos locais de trabalho e as entidades para a qual nós prestamos serviços. Como eu disse, a associação foi criada em 2012, porque entendeu-se que havia a necessidade de haver alguém que de uma forma mais sistemática pudesse promover estes temas. Não é? E o objetivo aqui é dar, por um lado, aos profissionais um apoio e aos indivíduos não profissionais da área, então partilhar conhecimento, partilhar informação para que todos nós possamos beneficiar disso. Depois, no final, eu mostro-vos o site da organização, ap2si.org, que vos convido a visitar e que, supostamente, portanto, aquilo que está planeado é que depois a apresentação seja também partilhada no site da AP2SI. Em relação ao programa, este é o programa que temos pensado. Isto é flexível, não há aqui... A ideia não é simplesmente estar aqui a despejar informação, mas as coisas são flexíveis e, portanto, à medida que vamos falando destes temas, sintam-se à vontade para interromper e fazer perguntas. Não deixem só para o fim, sintam-se à vontade, um tema qualquer que vos diga alguma coisa mais pessoalmente, coloquem logo as perguntas para que possamos, à medida que os temas vão decorrendo, possamos logo falar e se houver discussão, melhor, normalmente aprendemos todos mais. Só como introdução, uma introdução muito curta a esta questão da segurança de informação. Usualmente fala-se sempre, relacionado com a segurança de informação, em 3 pilares ou 3 princípios básicos. Não é? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é fácil de perceber, não é? O nosso objetivo é manter a determinada informação apenas acessível a quem é autorizado para tal. Portanto, sempre que alguém não é autorizado acede a alguma informação, então houve uma quebra na questão da confidencialidade. E, portanto, é fácil perceber os impactos que isso pode ter na nossa vida, não é? Se houver uma quebra de confidencialidade, por exemplo, no nosso acesso, por exemplo, à banca online, à nossa conta bancária online, nós podemos imaginar o efeito que isso tem. Essa quebra de confidencialidade pode ser muito grave para nós, não é? Em última análise, podem-nos tirar o dinheiro da conta. Okay? A integridade tem a ver com a exatidão da informação. A informação estar íntegra, estar consistente. E isto porquê? Porque hoje em dia nós tomamos muitas decisões com base na informação que temos à nossa disposição. Portanto, se a informação não for íntegra, corremos o risco de tomar decisões erradas, não é? Ou entrar em pânico, não é? Pegando outra vez na conta bancária, se nós chegarmos à nossa conta bancária e de repente olharmos e vermos um saldo negativo de não sei quantos milhares de euros, provavelmente íamos assustar-nos, não é? Portanto, íamos ligar para o banco a perguntar o que é que se tinha passado. E pode ser uma questão relacionada com a integridade. Aqueles dados não eram corretos, não eram íntegros, e isso
tem o seu impacto. A questão da disponibilidade é garantir que sempre que é necessário determinada informação, ela está disponível para utilização. Não é? E dependendo daquilo que nós queremos fazer, pode ter mais ou menos impacto. Não é? Por exemplo, vamos imaginar que é o último dia para submeter o IRS e já são 10 da noite e nós queremos submeter o IRS, sabemos que se não submetemos até à meia-noite somos penalizados e se queremos aceder ao site das finanças e a aplicação está em baixo. Um problema de disponibilidade. Não é? Ninguém nos tirou os nossos dados, não houve roubo de dados, não houve quebra de confidencialidade, nada. Mas esse fator de indisponibilidade pode ter impacto na nossa vida. Não é? Nem que seja, vamos ficar naquela altura um bocado chateados. Portanto, todos estes princípios têm aplicação. Uns mais numas áreas, outros mais noutras, mas têm aplicação. Normalmente, quando se fala nesta questão de segurança, foca-se muito na questão da confidencialidade, não é? Não conseguirem aceder à nossa informação, mas esse é apenas um dos princípios, não é? Apenas uma das áreas, não é? As outras têm igual relevância. Podemos pensar, por exemplo, sei lá, um site de apostas online. Não é? A questão da disponibilidade é extremamente crítica, não é? Uma hora que aquele site esteja em baixo, pode ser milhares de euros que não ganham. Não é? Portanto, dependendo daquilo que fazemos, estes pontos têm muita relevância, eventualmente dependendo das nossas áreas, uns mais que outros, sem dúvida. Falando um bocadinho sobre o que é que nós gostávamos muito de atingir com a segurança. E este é um modelo, e por isso é que eu falo de modelo, não digo que é a segurança ideal, porque segurança ideal não existe. Isso é um mito, não é? Porque tudo aquilo que podemos fazer, no fundo, é para melhorar a segurança ou por outro lado, é para baixar o risco. Não é? Então, nós somos expostos a risco. Todas as medidas que nós podemos tomar, no fundo, estamos aqui a reduzir o nosso risco a que estamos expostos. Não é? Porque vamos estar sempre expostos. Mas como modelo, o ideal é que a segurança possa envolver estas três componentes: pessoas, processos e tecnologia. Não é? Tendencialmente, especialmente nos últimos anos, associava-se muito a questão da segurança à questão da tecnologia. Portanto, os investimentos iam todos para a tecnologia, a gente pensava assim, bem, tendo aqui um antivírus desta ou daquela marca, eu estou protegido. Não é? E associava-se à tecnologia. Com o passar do tempo, percebeu-se claramente que isso só não chegava. Não é? Portanto, é preciso olhar para as outras áreas, até porque nós podemos ter a melhor tecnologia do mundo, mas, por exemplo, se essa melhor tecnologia do mundo está mal configurada, não serve de nada. Não é? Podemos ter a melhor tecnologia do mundo, mas se nós, por exemplo, como utilizadores, temos dificuldade em identificar o que é um mail real e um mail, por exemplo, de phishing, que vamos falar a seguir, então não é a tecnologia que nos vai ajudar ou que nos vai salvar em alguma dessas situações. Portanto, o ideal era que se conseguisse envolver estas três componentes e aqui, especificamente, estamos a trabalhar uma delas, o que é muito bom, e aí nesse sentido eu acho que tem havido uma diferença substancial nos últimos anos aqui em Portugal, pelo menos daquilo que eu noto, é que há uma preocupação maior para envolver as pessoas. Antigamente pensava-se nas outras áreas todas e esquecem-se um bocadinho as pessoas, e hoje em dia as entidades, de modo geral, estão a perceber que têm que envolver as pessoas, porque no fundo nós como indivíduos somos a primeira linha de defesa. Nós somos a primeira linha de defesa, não é? Portanto, se nós, como primeira linha de defesa, estivermos sensibilizados, não é? E conscientes dos riscos e como minimizá-los, então sem dúvida que também vamos contribuir muito para esta temática da segurança de informação. Costuma-se dizer, não é? Vocês já ouviram aquela frase que costuma dizer que o fator humano é sempre o elo mais fraco. Não é? Na prática, algumas vezes é. Okay? Mas na prática, eu diria que o fator humano é o elo mais fraco quando não há a formação adequada das pessoas. Nós não temos que ser especialistas nesta área, como é lógico, não é? Nós percebemos, cada um de nós, de uma área diferente. Aquilo que temos que ter é o conhecimento mínimo para podermos tomar boas decisões. Não é? Portanto, e aqui penso que deve haver um investimento nesta área, no fundo, de formar e sensibilizar as pessoas, aquilo que estamos aqui a fazer, não é? Logicamente, estender isto. O ideal é que nós esquecemos rápido,
não é? O problema é esse connosco. Portanto, logicamente que estas coisas têm que ser pensadas de uma forma contínua. Falando um bocadinho sobre os temas concretos, vamos falar do primeiro. O primeiro tema, o phishing. O phishing, no fundo, é a prática de engenharia social, okay? Onde tem por objetivo, o atacante tem por objetivo entrar em contacto com uma vítima, e os meios normalmente é o e-mail, é o mais comum, mas também telefone, SMS, e existem alguns outros que vamos falar a seguir. O objetivo é o atacante fazer-se passar por uma qualquer entidade que leve a vítima a acreditar e depois a fazer alguma coisa. Com base na informação que a vítima dá, ou onde clica, etc., depois pode haver aqui um conjunto de outras coisas por trás. O interessante é que esta temática de engenharia social, no fundo, explora-nos a nós, como humanos, não é? E características inerentes a nós, e por isso é que isto é uma área tão interessante. Cá em Portugal não parece ainda que seja endereçado da forma correta, mas em alguns outros locais que eu conheço, há uma preocupação muito grande com esta temática. Existem pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, etc., existem pessoas especializadas só a trabalhar nesta área, ou seja, só a entender, no fundo, como é que nós somos, como é que nós funcionamos, para conseguir, no fundo, para conseguir explorar os humanos, para depois, logicamente, pegar nessa informação e ajudar as empresas, os indivíduos a melhorarem a proteção. E há coisas que são relativamente fáceis de perceber. Por exemplo, uma das coisas que é explorada nesta temática de engenharia social é algo que é inerente a nós, como humanos, mas que é curioso, que nós passamos a vida toda quase a ser ensinados do contrário. Por exemplo, a confiança é inerente a nós humanos, não é? As crianças pequenas confiam em toda a gente, não é? Por isso é que eu tenho um filho de 3 anos e meio e eu tenho que lhe estar, já desde cedo, tenho que lhe estar a dizer, olha, não acredites nisto, olha, há pessoas más, se alguém te disser isto, não acredites, não confies. Porquê? Porque inerentemente as crianças confiam. É lógico que com o passar do tempo nós já não confiamos nas mesmas coisas que as crianças confiam. Mas esse conceito de confiança continua a existir em nós. Por exemplo, se formos aqui na Avenida de Ceuta, e curiosamente aqui foi a última vez, já há uns anos atrás, que a polícia me mandou parar, numa operação stop. Se nós formos aqui a andar na Avenida de Ceuta e apanharmos uma operação stop e 2 polícias nos mandarem parar, qual de nós é que diz assim, desculpe lá, mas dê-me lá os seus documentos de identificação para eu quero confirmar se você é polícia ou não? Dificilmente algum de nós faz isto, não é? Mas a realidade é, são mesmo polícias. Nós confiamos que sim. Nós confiamos, não é? Logicamente, pelas características, estão fardados, se calhar há um carro ao lado, etc. Confiamos. Mas nada nos garante que seja. A realidade é essa, nós não vamos confirmar, não vamos validar. Portanto, isto acontece em relação a muitas outras coisas, não é? E, portanto, a lógica aqui é, nós, inerentemente, confiamos. E aquilo que nos vão dizendo, e aquilo que eu vos vou dizer também é, não confiem, desconfiem sempre, não é? Portanto, e aqui é perceber que nem sempre quem está do lado do ataque, tenta explorar isto para nos levar a fazer alguma coisa, não é? Explora esta relação de confiança que nós temos. Normalmente, como é que estes ataques de phishing se iniciam? Os e-mails, não é? É sem dúvida o fator mais abundante que aí está, no que toca a explorar este tipo de esquemas. Mas telefonemas, não sei se já receberam alguns telefonemas, por exemplo, aqui, mas eu já tive num cliente nosso, por exemplo, que isso acontece regularmente. Telefonemas, por exemplo, alguém dizer que é da Microsoft e precisam de fazer uma manutenção qualquer no computador, não é? E que então alguém se liga remotamente, diz, olha, preparem para eu poder aceder remotamente. Portanto, pode não ter acontecido aqui, mas isto acontece. Não é tão frequente, logicamente, como os e-mails, porque envolve pessoas, envolve mais custos, portanto, já não é tão fácil de explorar. Outras formas, mensagens nas redes sociais, não é? Ou serviços de instant messaging, anúncios, qualquer tipo de post, e é muito fácil hoje em dia numa rede social
alguém coloca um post, aquilo é replicado e de repente chega a milhares de pessoas e nesses milhares de pessoas, de certeza que alguém se calhar vai clicar naquele link, ver aquela notícia e se vocês se pensarem um bocadinho, sempre que há, por exemplo, um acontecimento trágico, uma daquelas notícias que é notícia de telejornal durante 2 ou 3 dias, normalmente depois há sempre ataques destes associados a isso. Ou seja, logicamente quem está do outro lado há uma notícia de um terremoto. Não é? Então as notícias estão a focar muito aquele ponto. O que acontece é, na prática, quem está do lado de lá, os atacantes, pensam vamos também explorar isto, porque há uma sede das pessoas por saberem, por consultarem notícias sobre aquele tema, e o que fazem é lançam este tipo de ataques. E então criam sites específicos, links específicos, e colocam-os nas redes sociais. Há uma propagação muito fácil. E depois, com certeza, no meio dessa propagação toda, vão existir centenas ou milhares de pessoas que facilmente seguem esses links sem pensar que pode haver por trás algum esquema. Websites, lojas, sites de emprego falsos, ou, isto é assim, por isso é que o importante é nós estarmos sensíveis a estas temáticas, porque hoje em dia são estes, mas daqui a algum tempo não sabemos, surge um esquema novo, não é? Existem hoje coisas que nós falamos que há alguns anos atrás não sabíamos o que era, não é? Portanto, hoje em dia provavelmente já ouviram falar do ransomware, aos pedidos de resgate, que alguém entra no nosso computador, encripta os dados todos e diz-nos assim, agora ou pagas um resgate de X, ou então não tens acesso aos teus dados. Portanto, é extremamente comum mesmo cá em Portugal, não é só fora, cá em Portugal. Portanto, era uma coisa que há alguns anos atrás praticamente não conhecíamos, não é? E agora é uma praga, não é? E as notícias dizem que é uma das maiores fontes de rendimento dessas organizações criminosas. Portanto, se estivermos sensíveis, se calhar vamos ter mais facilidade aqui de identificar outros esquemas. Se bem que, sem dúvida, que o e-mail vai continuar, porque é uma ferramenta que nós usamos, vamos continuar a usar, portanto vai continuar a ser o principal meio de propagação deste tipo de ameaças. David, posso fazer uma questão? Força, claro. Essa questão, isso que estava a falar, outro dia um colega falou disso, da chantagem dos dados. Uhum. Qualquer um de nós está sujeito, basta estar ligado a uma rede de Wi-Fi num sítio qualquer, habitual. Não precisam estar ligados a rede Wi-Fi a qualquer sítio, podem estar aqui, nas vossas instalações. A lógica destes ataques, no fundo, é um bocadinho isto que aqui estamos a falar. Normalmente, há outros mais sofisticados, mas vamos ao mais simples. É enviar um e-mail, por exemplo, eu vou-vos dizer, isto normalmente, esta questão para explorar o fator humano, também há aqui depois muitas vezes alguma questão de sorte e de circunstâncias pelo meio. Mas normalmente são e-mails que são enviados, que se fazem passar por diversas coisas, desde eu já vi coisas como dizer que é um envio da DHL e para a pessoa seguir o link para ver o estado do envio, que é um envio dos CTT para a pessoa seguir o link para ver onde é que aquilo anda, não é? Portanto, os esquemas são variados, mas muitas vezes são conjuntos de circunstâncias, não é? Por exemplo, eu tive um caso, é engraçado, não é? Claro que para quem passou não foi nada engraçado, na lógica. Mas tivemos um cliente nosso que aquilo que aconteceu foi alguém recebeu um destes links, não é? Dos Correios de Espanha. Curiosamente, provavelmente, se fosse aqui a maioria de nós, provavelmente percebia, dos Correios de Espanha, isto é um bocadinho esquisito, eu vou apagar. Curiosamente, aquela pessoa tinha trabalhado um determinado número de anos em Espanha. Para a entidade para a qual estava a trabalhar, que é uma empresa portuguesa, mas que tem escritórios em Espanha. Então ele tinha estado a trabalhar em Espanha durante alguns anos. E então o que é que ele pensou? Bem, isto deve ser uma multa de trânsito. Pegou naquilo e reenviou para o departamento jurídico da empresa em Espanha. Para 4 pessoas do departamento jurídico em Espanha. Essas pessoas do departamento jurídico em Espanha, por acaso, pensaram assim, bem, o mail veio do meu colega, ele pede para eu fazer isto, o que é que fizeram? Clicaram no link e foram infectados. O que aconteceu naquela ocasião, houve uma máquina da utilizadora em causa, mais o servidor da empresa, ficaram com os dados encriptados. Portanto, qualquer um de nós está sujeito. Aí, garantidamente, o melhor meio de proteção para este tipo de situações somos nós. É nós conseguirmos identificar. Porque, maioritariamente, isto acontece via e-mail.
Se nós conseguirmos identificar, o nosso risco de ser infectados desce consideravelmente. Mas é considerado, dizem nas notícias, que é o ataque mais comum, foi em 2015, 2016 será também. É fácil de perceber porquê, porque é um retorno muito direto, não é? No meio de um determinado conjunto de pessoas que são infectadas, ou entidades, seja aquilo que for que são infectadas, existe um conjunto de pessoas que paga. Esse conjunto de pessoas que paga é uma fonte direta de rendimento para esses atacantes. E hoje em dia já não apenas atacam pessoas individuais. Não sei se já viram nas notícias, por exemplo, nos Estados Unidos, agora a moda é atacar, neste momento estão nessa área, também provavelmente vai expandir, não é? Atacar unidades de saúde. Portanto, já foram, pelo menos nas últimas notícias que eu vi, 3 hospitais atacados nos Estados Unidos, onde ficaram quase as infraestruturas deles no hospital, de repente, de um dia para o outro, em baixo, paradas, não é? Voltaram a escrever tudo no papel. Portanto, logicamente, isto tem impactos muito grandes numa empresa. Mas não é só na empresa, porque para nós, independentemente de não ser os dados da empresa ou da entidade para a qual nós trabalhamos, mas eu já pensei nisto algumas vezes, não é? Dado que eu lido muito com esta realidade, mas para nós, por exemplo, pensar quanto é que vale, por exemplo, as fotografias da minha família, que eu tenho lá em casa armazenadas, se calhar fotografias dos últimos 10 anos. Quanto é que eu estaria disposto a pagar por isso, se me acontecesse a mim? Não é? Se calhar alguma coisa pagávamos, se calhar não pagaríamos um valor exorbitante, mas se calhar se nos pedissem os valores comuns nestas coisas, que é um Bitcoin, 2 Bitcoins, estamos a falar de coisas como à volta de 350 a 750 euros, não é? Se calhar até pagávamos. Não é que a informação tenha valor monetário, mas tem um valor sentimental muito grande para nós, não é? Portanto, e a primeira linha de defesa é essa, não há dúvida. Somos nós. É o sermos capazes de identificar. Logicamente, depois, há aquele tipo de situações, como eu digo, que são mais fáceis de identificar, não é? Se calhar se recebermos um mail dos Correios de Espanha e se nós não tivermos relação nenhuma com Espanha, nem estamos à espera de receber nada de Espanha, achamos aquilo estranho e apagamos. Mas se calhar se for algo um bocadinho mais sofisticado, se calhar se for uma notícia sobre a nossa área de atividade, se calhar já estamos mais suscetíveis. Se calhar se for, curiosamente, se for dos Correios de Portugal e por acaso naquela ocasião nós até tínhamos feito um envio qualquer pelo CTT, já estamos mais suscetíveis. Portanto, logicamente há aqui um conjunto de circunstâncias que leva a que isso possa acontecer, não é? Ou que o ataque possa ser bem sucedido. Mas sem dúvida que o primeiro passo somos nós. Qual é que é uma das formas, no fundo, de nos protegermos? A proteção vem pela identificação. É identificarmos. Conseguimos identificar o que é uma coisa real e o que é que não é. Isto são exemplos, não é? Exemplos. Há várias maneiras de identificar. Outra coisa que se explora neste tipo de ataques é outro fator nosso, não é? Normalmente nós estamos sempre à pressa para fazer as coisas. Estamos tão à pressa que muitas vezes recebemos um mail, olhamos, Caixa Geral de Depósitos, muito bem, interessa ou não interessa. Recebemos um mail de outra coisa qualquer e somos muito rápidos a olhar e a tomar decisões. Somos tão rápidos que de vez em quando nem nos apercebemos de pequenos erros que a nossa vista, por estar a olhar para aquilo de uma maneira, como se costuma dizer, fazer uma leitura cruzada, nem repara. Por exemplo, este exemplo que está ali naquele canto superior esquerdo, não é? Se calhar, não é? Agora estamos a olhar atentamente, não é? Se calhar já perceberam qual é o erro, não é? O erro tem a ver, está no remetente. Se vocês virem o remetente, aqui o endereço de e-mail não, é @cgd.pt. Ok? Portanto, é fácil aqui identificarmos. Mas agora, a lógica aqui é que nós aqui estamos parados a olhar atentamente para isto, mas se tivermos no nosso dia-a-dia, há um risco muito, muito grande de nós olharmos para estas coisas e não tomarmos atenção. E então aquilo que parece que é da Caixa Geral de Depósitos e nós seguimos a fazer alguma coisa. Portanto, um dos passos número 1, e isto é muito usado, não é? Este é um exemplo da Caixa Geral de Depósitos, mas isto é usado com muitas outras coisas. Por exemplo, ainda há pouco tempo eu tenho recebido, ultimamente tenho visto muitos, por exemplo, do PayPal. O PayPal é uma entidade de pagamentos, que processa pagamentos online. Hoje em dia já é muito usada, quer para nós fazermos compras pessoais, quer até entre empresas. E, por exemplo, curiosamente,
nós usamos muito esse meio de pagamento online. E uma colega minha recebeu um e-mail e disse, olha, como és tu que tens acesso à conta do PayPal, trata disto. E eu recebi o e-mail e vi, a conta não era propriamente do PayPal, o endereço não era paypal.com, era paypl.com. Portanto, são pequenos pormenores que, lá está, dependendo das circunstâncias, nós, como estamos muitas vezes a fazer leituras cruzadas, facilmente despercebemos isto. Portanto, uma forma de identificação, olhem sempre para o remetente. Confirmem sempre o e-mail do remetente, para validar se é mesmo de quem afirma ser. Se é da Caixa Geral de Depósitos, confirmem se é cgd.pt, se é do PayPal, confirmem que é paypal.com. Ou seja, é uma forma relativamente simples, mas nesta forma relativamente simples, acreditem que nós estávamos aqui já a reduzir consideravelmente o nosso risco. Okay? Porque vamos identificar logo uma boa parte das ameaças. Okay? Portanto, olhar para os remetentes. Normalmente este tipo de ameaças quer nos levar a fazer qualquer coisa. Há aquilo que se chama um call to action. Nós temos que fazer qualquer coisa. E o fazer qualquer coisa é clicar num link ou clicar num anexo. Não é? Que é isso que vai gerar depois a infecção propriamente dita. Não é? Portanto, normalmente, a maioria das entidades pelas quais estes atacantes se fazem passar, seja banca, seja outros serviços quaisquer, normalmente não enviam, por exemplo, anexos. É muito raro uma comunicação qualquer de uma entidade, seja bancária, seguradora, correios, outra, enviar um anexo para nós consultarmos. Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas é muito raro acontecer. Portanto, quando nós recebemos alguma coisa que tem um anexo, logo aí deve ser o stop. Não é? Se recebemos uma coisa que tem um anexo, uma coisa é, e depois estamos a falar é bom diferenciar as coisas, uma coisa é que estamos a falar de comunicações ponto a ponto, ou seja, se eu recebi um e-mail de uma determinada pessoa dentro de uma dessas entidades. É um tipo de situação. Outra coisa é este tipo de comunicações massivas. Okay? É diferente. Portanto, quando alguém envia uma comunicação massiva, não é? É muito raro haver anexos. Portanto, já até porque as próprias entidades normalmente sabem destas coisas. Não é? E para evitar aqui confusão, evitam fazer isso. Para que, por exemplo, muitas vezes, por questões de segurança, algumas entidades, logo à entrada da rede, cortam determinadas coisas, barram determinadas coisas nas firewalls, etc. Então, para evitar que isso aconteça, normalmente essas entidades nem colocam determinado tipo de anexos nos e-mails. Portanto, se houver um anexo e houver um pedido para clicar no anexo, então, por favor, lá está, sinal stop. É a altura para nós pararmos, tentarmos perceber, olharmos aos outros pormenores à volta, para perceber se estamos a falar de um e-mail fidedigno ou de um ataque mais ou menos direcionado. E os anexos podem vir em várias formas. Ou então a questão do link, não é? Clique, por favor, neste link para fazer qualquer coisa. Não é? Portanto, é bom, quando isto acontece, quando há este call to action, esta ideia do então faça qualquer coisa, então é a altura de nós pararmos e percebermos se estamos a falar de um e-mail fidedigno ou não. Em última análise, isto depende depois muito depende muito de qual é o tipo de e-mail e o que é que está envolvido. Em última análise, há determinadas circunstâncias onde nós podemos fazer alguma coisa em relação a isso, não é? Porque pode ser alguma coisa que nós tínhamos dúvida se é real ou não. Se for de uma entidade ou de uma pessoa, nós podemos agarrar no telefone e ligar e confirmar. Se for uma pessoa, olha, tu enviaste-me esta informação, enviaste-me este e-mail, se a pessoa disser, não, olha, isso não é meu, então já entendemos o que é que se passa. Se a entidade confirmar, e as entidades, por exemplo, muitas delas têm call centers, não é? Nós podemos confirmar, olha, vocês enviaram este tipo de comunicação e eles podem confirmar, olha, enviámos ou não enviámos. Então, se não enviámos, nós também já sabemos do que é que estamos a falar. Portanto, é uma forma de confirmação. Eventualmente, se tivermos dúvidas e for mais complicado, provavelmente, mesmo que a nossa entidade
onde nós prestamos serviços não tem um departamento de segurança de informação, mas provavelmente até tem um departamento de informática, não é? Então nós podemos pedir apoio, podemos pedir ajuda, reenviar o e-mail e dizer, olha, ajuda-me a identificar se isto é um e-mail fidedigno ou não, não é? O pior é se eles não conseguem identificar isso. Mas esperemos que sim, Portanto, aqui a ideia é, com estes pequenos pormenores, vamos tentar minimizar o risco que estas coisas nos aconteçam a nós, não é? E é bom lembrarmos que hoje em dia, nesta época que estamos todos interligados, no fundo, há uma mistura muito grande entre aquilo que é a nossa presença como indivíduos e como colaboradores de uma determinada entidade. Há uma mistura muito grande na informação, nos meios usados, etc. Portanto, acaba por haver aquilo que nós fazemos, seja dentro, seja fora do trabalho, vai ter sempre impacto em ambas as vertentes. Portanto, com isto, a ideia é tentarmos minimizar o risco. E no fundo isto são boas práticas, é um bocadinho aquilo que temos estado aqui a falar agora. Eu penso que cobrimos já estes pontos todos. Logicamente, é assim, se calhar hoje em dia já percebemos isso, não é? Quando a entidade bancária envia mails a solicitar, coloca aqui os dados do seu cartão matriz. É lógico, hoje já facilmente percebemos que nenhuma entidade bancária faz isto. Mas a lógica a realidade é que quando isto começou a ocorrer, existiram milhares de pessoas, algumas delas colocaram o cartão matriz inteiro, online, não é? Para nós, logicamente, os atacantes. Não é? Portanto, é bom estarmos sensíveis, porquê? Porque, logicamente, os atacantes vão melhorando e alterando as técnicas que têm. Portanto, se estivermos sensíveis, provavelmente vamos conseguir identificar e, eventualmente, mesmo que exista um tipo de ataque novo, mais sofisticado, nós temos boas probabilidades de identificar. Falámos do phishing. Se tiverem questões, sintam-se à vontade. Outro tema que ficámos de endereçar hoje era a questão das redes públicas. Quais são os problemas associados a utilizar redes públicas? E é verdade que a principal rede pública que utilizamos é a internet, não é? Mas essa é daqueles casos em que hoje em dia há poucas hipóteses de não utilizarmos. Não é? A melhor segurança contra a internet era desligar a internet, mas isso hoje em dia, a internet já se transformou numa commodity, algo que nós já vivemos com, portanto, e dificilmente vivemos sem. Assim como a água, não é? Logicamente não tem comparação na necessidade básica humana, mas a realidade é que é uma commodity. Hoje em dia, praticamente todos, e até aqui de certeza na sala, todos usamos a internet regularmente. Mas a realidade é que esta é uma das redes, mas a ideia é falarmos um bocadinho mais sobre aquelas redes públicas que nós nos ligamos regularmente. Por exemplo, vamos imaginar casos concretos. Nós vamos a um aeroporto, não é? Nós estamos num centro comercial. Normalmente, hoje em dia, por uma questão de facilidade, de serviço ao cliente, todos estes grandes centros, até numa empresa, quando nós entramos, não sei se aqui é o vosso caso até, mas disponibilizam redes para utilizadores, para clientes, para convidados, não é? Portanto, e nós ligamos essas redes públicas. Quais são os problemas que estão associados a nós utilizarmos esse tipo de redes? Não é? Eu diria que o problema depende muito da utilização que damos, não é? Logicamente, ponto número 1. Mas a realidade é que algumas dessas redes não são controladas por nós. Quando eu digo por nós, se nós estamos aqui, dentro deste edifício, não é? Da EPAL, há uma rede que existe, que é disponibilizada aos colaboradores, mas que é controlada pela EPAL. Ou seja, é a própria entidade que controla aquilo que acontece dentro dessa rede. Okay? Quando nós estamos num aeroporto, quando estamos num centro comercial, nós estamos a ligar-nos a uma rede que nós não sabemos quem é que controla. Não sabemos quem é que está por trás daquela rede. Nós podemos dizer assim, é verdade, mas a rede diz lá Mel Wi-Fi, ou Zone, agora não, ou NOS Free, ou Vodafone, qualquer coisa. Não é? É verdade que diz isso. Mas na prática nada nos garante que seja essa entidade que está por trás do controle daquela rede. Eu vou-vos dizer uma experiência
só para perceberem que isto na prática pode acontecer, por isso é que a seguir vamos falar sobre os cuidados. Um colega meu de curso, de uma formação que eu fiz há alguns anos atrás, quando surgiu na época, agora hoje em dia já é muito comum, mas quando surgiu aquela questão, foi a primeira entidade que fez isso foi a Zone, aquelas redes Wi-Fi gratuitas, o Zone Free, o que eles fizeram foi utilizar os nossos equipamentos, um bocadinho da largura da banda dos nossos equipamentos, para disponibilizar uma internet gratuita ali às pessoas à volta. E fizeram isso depois também em centros comerciais, etc. E então, logicamente, não é, toda a gente ficou contente na altura de estar num centro comercial ou em qualquer local e aqui posso me ligar à internet e posso trabalhar ou posso fazer qualquer coisa pessoal, e aproveitou-se dessa facilidade e continuamos a aproveitarmos essa facilidade. Então o que este meu colega fez, e que foi uma experiência engraçada, ele fez isso em dois ou três locais públicos. Então foi para um local público, locais públicos de concentração de muita gente, logicamente. Então foi para um local público, ele próprio criou um hotspot, que é uma coisa que é relativamente simples de nós fazermos, criou um hotspot e deu-lhe o nome de Zone Free Wi-Fi, qualquer coisa assim. Bem, nós estamos num local público, vemos lá aquela rede. Qual é o pressuposto que nós partimos? Confiança, rede da Zone Free Wi-Fi. E sei, não é? Portanto, isto foi como experiência. Houve muita gente que se ligou à rede dele, não é? E por essa rede dele acediam a todo o tipo de serviços. Inclusive aquele tipo de serviços que requerem a nossa autenticação, a nossa login e a nossa password. E é lógico que em algumas circunstâncias isto fazia com que houvesse alguns erros na questão dos certificados digitais, que é aquilo que é usado para nos identificar online. Mas normalmente, como nós queremos despachar os assuntos, nós muitas vezes os erros, olhamos, clica aqui para prosseguir e segue, interessa andar para a frente e fazer aquilo que é preciso. Portanto, a realidade é que facilmente, ali no espaço de 3 dias e com uma experiência, ele obteve dados, imensos dados, de muitas pessoas diferentes, inclusive logins e passwords de muitos serviços, como por exemplo as contas do Gmail, que por sua vez depois provavelmente dão acesso a um outro conjunto de coisas. Portanto, só com uma experiência. Ele não usou estes dados para nada, isto era só como experiência quase académica. Mas a realidade é que foi tão simples como isso. Porquê? Porque é uma rede que nós não controlamos. Não é? Confiamos na rede, mas não a controlamos. Não é? Portanto, é bom termos esta percepção. Portanto, o que é que pode existir nessas redes que não controlamos? Alguém pode estar a capturar o nosso tráfego. Não é? Capturar o nosso tráfego e a perceber, no fundo, pode usar isso depois para os diversos fins. Portanto, é lógico que isto pode não acontecer na grande maioria das situações, não acontece. Mas a realidade é que, por precaução e para evitar que sejamos nós as vítimas deste tipo de situações, quando estamos a utilizar uma rede deste género, uma rede que nós não controlamos, uma rede pública, existem então alguns cuidados a ter. Cuidados. Por exemplo, eu também uso as redes públicas. Não é? Se estou num centro comercial, se há lá uma rede disponível, eu também uso. Agora, se calhar não uso essa rede para ir à minha conta do banco, por exemplo. Não é? Se calhar não uso num local onde eu vou ter que colocar as minhas credenciais de acesso. Ok? Portanto, são alguns cuidados a ter. Há algumas coisas que, se calhar, se eu for ver as notícias no SAP, ou no Jornal Record, ou no Jornal de Negócio, se calhar não há problema nenhum. Mas há determinado conjunto de serviços que eu não acederia numa rede dessas. Ok? E é uma forma de nós nos protegermos. No fundo, esta imagem circulou muito na internet, isto já tem muitos anos, e a lógica aqui é esta, né? Aquilo que diz aqui é on the internet nobody knows you're a dog. A realidade é esta, não é? No mundo da internet, quando nós estamos a comunicar com uma outra parte, nós nunca sabemos quem é que está do lado de lá. Nunca sabemos se a entidade que está do lado de lá é, na realidade, quem diz ser. Visualmente e pessoalmente nós conseguimos confirmar isso. No mundo da internet isso é muito complicado de fazer. Portanto, vamos àquela mesma lógica. Né? No mundo da internet temos que desconfiar. Né? Temos que desconfiar porque na prática pode estar um cão do lado lá e nós não sabemos. Portanto, é bom termos esta percepção.
Posso? Pode, com certeza. Nesse caso, as redes públicas, uma pessoa se ligar através do portátil, pode haver também o perigo de entrar na nossa máquina, não? Haver o perigo? Existe. Isso claro que existe, não é? Eu diria que, não, vamos lá ver, não é comum que isso aconteça. Nem é o mais provável de acontecer. Agora, o risco existe sempre. Nós aqui lá está, aquilo que temos aqui estado a falar é aquilo que nós fazemos sempre, é minimizar o nosso risco. O risco vai sempre existir, não há circunstância nenhuma, falávamos há bocadinho, o risco não está exposto a estas coisas da internet, é desligar a internet, não é? Mas como isso não é uma possibilidade, o que nós temos que fazer é minimizar o risco, não é? Isso é uma possibilidade, mas não é comum isso acontecer. Portanto, mas dado que existe um risco mínimo que isso possa acontecer, se quando eu me ligo a essas redes eu não usar determinado tipo de serviços, então o que eu estou a fazer é minimizar ainda mais o meu risco, não é? Se podem entrar no meu computador, quer dizer, em última análise sim, mas eu diria que isso não é fácil que aconteça, nem é assim tão comum que aconteça quando estamos a falar deste tipo de redes aqui, não é? Estas redes são disponibilizadas nos centros comerciais e afins, não é? Agora, assim, logicamente que é preciso as devidas cautelas. É preciso as devidas cautelas, não é? Por isso é que falávamos há bocadinho ali, não existe tal coisa como 100% de segurança ou segurança ideal, não existe. E depois depende, não é? Depende da nossa importância, não é? Provavelmente existem tipos de ataques que são tão direcionados, que se os atacantes com a motivação certa e com os recursos certos quisessem entrar aqui na minha máquina, com certeza eles iam chegar a esse ponto. A questão é que provavelmente neste momento eu não tenho valor suficiente para alguém dedicar recursos específicos para isso. Não é? Portanto, o meu valor se calhar é o mesmo que todo o vosso, ou seja, os ataques que eu sofro, a maioria dos casos, são ataques de massa. Não é? Agora, em alguns casos, por exemplo, há ataques mais direcionados. Não é? Porquê? Porque determinada pessoa pode ter uma determinada informação que é muito valiosa para terceiros, para outra entidade. E aí sim há ataques mais direcionados. Coisas como a espionagem industrial não são só nos filmes, não é? Não aparecem nas notícias todos os dias, como é lógico, não é? Porque a maioria dos casos não chegam às notícias, mas não é só nos filmes, cá em Portugal existe. Eu já trabalhei em alguns casos destes. Portanto, é relativamente comum isso acontecer. Agora, estamos a falar de coisas já mais direcionadas, não é? Agora, na utilização comum e de nós como indivíduos perfeitamente usuais, eu diria que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. É muito baixa, sem dúvida nenhuma. Ok? Próximo tema. Termos e condições de utilização. Isto é uma coisa engraçada porque hoje em dia tudo aquilo que instalamos, nós quando, é bom termos esta noção. Quando nós somos muito cuidadosos com isto, se calhar se vamos fazer um contrato com um banco, não é? E nós também temos aquelas 3 páginas ou 4 letras muito pequeninas, que nós não temos paciência para ler, mas a realidade é que estamos a assinar um contrato, não é? E estamos a aceitar aquelas condições todas. Na prática, essa transposição do mundo analógico, não é, para o mundo digital existe. Ou seja, tudo aquilo que nós instalamos, aquilo que estamos a fazer é como que assinar um contrato com uma outra entidade. Quando instalamos uma aplicação, um software qualquer, seja no computador, no telemóvel, aquilo que estamos a fazer é assinar um contrato de utilização daquela aplicação com a entidade que provavelmente desenvolveu aquela aplicação. E isso tem determinados termos e condições. Na prática, há coisas que nós podemos fazer e há coisas que não podemos fazer. A realidade é que a maioria de nós não tem paciência para ler aqueles termos e condições todos. E então, aquilo é curioso que alguns sites, por exemplo, quando queremos subscrever algum serviço ou fazer download de alguma coisa, têm lá os termos e condições, porque é obrigatório. Alguns até já obrigam aquilo temos que fazer scroll down, não é? Andar para baixo, para passar aquelas condições todas, porque no fundo é a garantia para o lado lá que a pessoa pelo menos
passou aquilo. A realidade é que a maioria não lê, não é? Faz scroll down e chega cá em baixo e concorda e aceita. Não é? Mas a realidade é esta. É bom termos essa noção, nós estamos a aceitar os termos e as condições impostas por aquele fabricante daquela aplicação, serviço, etc. Porquê que isto é importante perceber isto? Porque muitas destas empresas atuais, vamos imaginar o caso concreto do Facebook, muitas vezes nós podemos pensar como é que uma empresa, ao oferecer serviços gratuitos, consegue crescer tanto e ter um valor de milhares de milhões de euros. Não é? Como é que é possível isso? Porque eles não estão a vender nada. Na prática não estão a vender nada. Nós subscrevemos aquele serviço que é gratuito. Não é? E estão sempre a adicionar funcionalidades gratuitas. Muitas destas empresas vivem... uma das fontes de receita é a publicidade. Okay? Fonte de receita. Outra fonte de receita é a informação. E a gestão que eles fazem e a venda, muitas vezes, a terceiros da informação. Quer seja informação, muitas vezes, estatística, a venda a terceiros. Quer dizer que tudo aquilo que nós estamos a colocar, toda a informação que nós despejamos para essas plataformas todas, vai ser tratada para depois, muitas vezes, ser vendida. Não é por nada. Não é por nada e nós entendemos que, quando estamos a navegar na internet, curiosamente, a maioria dos anúncios que nos aparecem quando vamos visitar alguns sites, até tem a ver connosco. Até tem a ver connosco. Não é por nada, não é pura sorte que isso acontece. Não é? É porque existem algoritmos por trás a avaliar e a ver os nossos hábitos, a nossa navegação, para, com base nisso, depois, pegar nesses dados, fornecer estas outras entidades que, por exemplo, podem fazer a venda de anúncios direcionados. Não é por nada que se eu visito, por exemplo, sei lá, uma loja de roupa online, provavelmente, as próximas vezes que eu visitar alguns sites que têm anúncio, vai-me aparecer lojas de roupa online. Não é? Portanto, é bom nós termos noção disto, que, por isso é que se diz, não é? A partir do momento em que colocamos alguma coisa online, não há nada anónimo, não é? É tudo público. E a realidade é esta. Não é? A nossa informação, portanto, quanto mais informação nós colocamos, mais informação é usada por estas entidades. Portanto, ao celebrar um contrato, nós aquilo que estamos a aceitar é aqueles termos e condições. O que muitas vezes não nos apercebemos é a extensão de dados que estamos a fornecer a essas entidades terceiras, não é? Que depois os trabalham. E são dados daqueles que... isto são questões de percepção, não é? Se nós, se calhar, fôssemos a uma loja, não é? E hoje em dia isso até acontece. Vamos a uma loja e compramos qualquer coisa, seja uma loja de qualquer atividade. E por causa dos cartões de fidelização, etc., então pedem-nos um conjunto de dados. Olha, o seu nome, o e-mail, morada, etc. Alguns até pedem dados em excesso. E nós, quando começam-nos a pedir dados em excesso, nós, normalmente até, vocês precisam destes dados todos. Não é? E se calhar, se nos pedirem o número de contribuinte, e a idade dos filhos, e isto, e aquilo, e o outro, nós paramos e dizemos, espera aí, não vou fornecer estes dados todos. Mas a realidade é que, num serviço online, nós estamos a fornecer isso, estamos a fornecer muito mais, e até aceitamos e dizemos, sim senhor, eu concordo. Não é? Portanto, é bom termos esta percepção. Eu trouxe aqui só 2 exemplos, que se calhar são coisas que a maioria de nós até usa. Não é? Isto é a aplicação para Android, não é? Mas para iOS ou para iPhone deve ser mais ou menos a mesma lógica. Não é? E hoje em dia todos nós fazemos download de aplicações para o telemóvel. Não é? Esta é da Caixa Geral de Depósitos. Caixa direta, a aplicação para Android, que nos permite aceder à nossa conta online. Quando nós olhamos para as permissões desta aplicação, nós depois começamos a pensar, não é? Por exemplo, a aplicação da Caixa Geral de Depósitos permite fazer o seguinte: tirar fotografias e vídeos. E nós pensamos, mas eu para aceder à Caixa Geral de Depósitos online tenho que dar autorização para tirarem fotografias e vídeos. Mas a realidade é que, se calhar, alguns de nós têm a aplicação, não é, instalada no smartphone ou no tablet e deram autorização para isto. Portanto, a aplicação pode fazer isto, porque fomos nós que aceitámos essas condições. Pode, por exemplo, saber a nossa localização. Ou seja, pode saber se eu estou a aceder, se estou no Porto, se estou em Lisboa ou em qualquer outro local. Não é? Na prática, nós também perguntamos para que é que eles precisam de saber isto? Para eu aceder à minha conta do banco, para que eles precisam saber onde é que eu ando.
não é? Mas nós estamos a ceder isso. Mas isso é só se tivermos o GPS ativado, não é? Há alguns casos em que sim, se o GPS está ativo, há determinadas coordenadas que são possíveis. Mesmo não tendo o GPS ativo, só com ligação de dados, há ainda assim um conjunto de informação acerca da nossa localização que é possível extrair. É, exatamente. Porque na prática o GPS é muito mais preciso, é um sistema de localização preciso, não é? As ligações de dados não são um sistema de localização preciso. Porquê? Mas na prática nós aquilo que estamos a fazer é, estamos ligados a uma determinada antena, não é? Que está a algures, que por sua vez está ligado a um determinado posto do fornecedor do serviço, que por sua vez está ligado a um determinado servidor que está em Lisboa, no Porto, seja onde for. Não é? Portanto, estas interações são possíveis de gravar e de compreender muitas vezes através só da ligação de dados, mesmo sem ter o GPS ativo. E a ligação de dados nós temos que ter, muitas vezes, para aceder aos serviços. Portanto, é bom nós termos noção. Por exemplo, pode ler, se nós temos lá um micro SD, por exemplo, para gravar, onde temos as fotografias guardadas, outra informação, nós dissemos que a aplicação tem direito de aceder a esses conteúdos. Todos. Tudo o que lá está. É o que diz cá, read the content of your Isto é web store. habitual ou esta foi uma escolhida a dedo? Não, nada escolhido a dedo. Nada escolhido a dedo. A gente ia ficar aqui muito tempo a ver aplicações que eu garanto que ia ser tudo igual. Eu vou mostrar uma assim que é pior. Isto é quase por defeito. Não, mas é porque o teu filho está sempre a instalar erro. Sempre. Pois. Estava. Lá está, mas no fundo é bom nós termos esta percepção, não é? A ideia aqui não é, nós não vamos, se calhar não vamos deixar de usar, mas é bom termos a percepção do que é que estamos a fornecer também, quando assinamos estes contratos. Não é? Esta é a Caixa de Depósitos que até, neste sentido, é uma aplicação que não é muito intrusiva, Por exemplo, se calhar também usam o WhatsApp, não é? Muitos de nós também usam facilidade da comunicação, envio de fotografias, mensagens rápidas, etc. Até comunicar quando alguém está no estrangeiro. É fantástico, não é? Dá imenso jeito. Mas neste caso já não pode ser duas fotografias, já deve ser 4 para as condições todas, ou para tudo aquilo que aceitamos. Portanto, o que é que esta aplicação permite, o que é que nós dissemos que permitia fazer? Permitia receber mensagens de texto e enviar mensagens de texto. O WhatsApp pode eventualmente fazer isso. Também tirar fotografias e vídeos e gravar o áudio. Pode gravar áudio, não é? Mas no WhatsApp, da aplicação. Algumas destas funcionalidades são dentro da aplicação. Há outras que não são tanto dentro da aplicação, não é? Que são genéricas. Por exemplo, pode modificar os contactos, ver os contactos, pode novamente aceder aos conteúdos da nossa storage externa, não é? Pode modificar esses conteúdos, não é? Pode adicionar ou remover contactos, pode ligar ou desligar o Wi-Fi, tem acesso completo às nossas definições de rede, pode saber que aplicações é que estão a correr, isto aqui é repetido, pode controlar a vibração do telefone, mudar as características do áudio, pode instalar shortcuts, modificar as definições que nós temos no sistema. Mas ó, Eu vou aproveitar para beber água, enquanto o pânico se instala, vou aproveitar para beber água. não, quem é que não tem o WhatsApp instalado? Porque hoje em dia o WhatsApp eu acho que é. Não, mas este é ótimo. Provavelmente todos aqueles que aqui estão. Não são todos, que é ótimo. O pessoal da informática não tem, eles não sabiam. Eles estão a operar a cabeça e eu acredito que eles não têm. Então, mas, ok. Antes de nós desatarmos a apagar as apps com as quais nós, ou sem as quais nós hoje em dia já não conseguimos viver. Eu acho que nós já conseguimos viver sem água, mas sem o WhatsApp já não conseguimos viver. Ok, isso foi imposto como algum plano maquiavélico para destruir o mundo, são eles que depois querem vender os nossos dados. É exatamente o quê? É dizer o quê? Se eles a querem fazer o quê? A que género de riscos é que nós estamos expostos quando isto acontece? Ou isso é para potenciar a aplicação? Não, é lógico que. São ferramentas para a aplicação. É lógico que isto, vamos lá ver, há aqui vários níveis. No primeiro nível, isto é usado para a aplicação, dentro da aplicação, para utilizar a aplicação.
A questão é que isto pode ir muito mais além. Pode ir muito mais além. Ou seja, quem é que nos garante, por exemplo, que um determinado governo de um determinado país, dado que estes senhores, pela utilização da aplicação, têm uma quantidade massiva, e se juntarmos, quer dizer, e agora se juntarmos aqui a Microsoft, a Google, o Facebook, o WhatsApp, etc., que uma série de serviços online, eles sabem a nossa vida toda. Praticamente. Portanto, agora vamos imaginar o caso mais extremo. Se um determinado governo, um determinado país chegar ao pé destas entidades e disser assim, agora eu quero estes dados porque eu vou reprimir, quero apanhar as pessoas que disseram isto ou disseram aquilo, ou que estão contra este governo ou que estão contra aquele partido, não é? Eles têm esta informação. Não é por nada. Por exemplo, em determinados formulários que nós preenchemos, existem determinadas informações que nós não temos que dar, que nem é possível pedir legalmente, por uma questão de proteção da privacidade dos dados. Informações, por exemplo, informações da nossa conotação sexual, religiosas, etc. São informações que nós não temos que fornecer a ninguém. Mas essas não tens nada baixas, essas muito piores. Essas não E comparado com isto não é nada, não é? Essas é de barato. Então, isso é a nossa isso que está aí, essa do WhatsApp, é a nossa informação básica toda. Não é toda, mas é quase toda. Mas a realidade é essa. Hoje em dia é tudo, quem quiser comprar, hoje em dia é tudo. Quem quiser comprar informação pública. É lógico que não estamos a falar aqui, provavelmente, que as entidades não vão comprar a informação e dizer assim, eu quero a informação ali do indivíduo X. Não é assim. Mas, estatisticamente, isto é como algo mais sobre os estudos de mercado, não é? Servem para avaliar tendências. Portanto, logicamente, esta informação compilada, em termos estatísticos, serve muitas vezes, é muita informação e serve para facilmente conseguir perceber tendências futuras, serve facilmente conseguir perceber, por exemplo, determinadas entidades, quais são os mercados onde devem fazer isto ou devem fazer aquilo. Não é? Em última análise, e se calhar já ouviram falar do caso do Edward Snowden, não é? Aquele senhor que trabalhava na NSA, que entretanto saiu e está refugiado a algures, não é? E que na prática o que ele fez é retirou uma série de informação da NSA e tornou-a pública. Que a única coisa que ele fez foi, no fundo, confirmar aquilo que a maioria das pessoas já sabia, não é? Que há programas dos governos, especialmente, logicamente, esse tipo de governos, Estados Unidos, Reino Unido, já para não falar de outros, não é? Piores, para o Médio Oriente, China, etc. Mas que esses governos têm programas de vigilância massiva, para saberem tudo sobre nós. Para quê? O objetivo é, porque é que eles querem saber isto? Para quando tiverem que fazer determinadas coisas, ou tomar determinadas ações, ou apanharem determinado conjunto de pessoas, já sabem onde é que vão ir. A informação está lá. Não é? A informação está lá. Um exemplo, por exemplo, vamos imaginar, se quiserem descobrir que pessoas é que apoiam que são contra um determinado partido político, não é? Ou que são contra, ou que são a favor, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, quem é que é a favor dos talibãs? Se calhar com a informação que existe disponível nestes serviços todos, bem filtrada, eles conseguem identificar um conjunto de pessoas, identificam, não é? Porque é assim muitas vezes que chegam às pessoas, conseguem identificar um conjunto de pessoas que fazem isso, que comunicam e que falam sobre estas coisas, que são eventualmente potenciais para eles lá chegarem. Essa gente é fácil de aceitar, porque é os maus. Agora, quando Pois. os bons? É lógico, a questão aqui é essa. Não é? E como é que nós sabemos que aquilo é utilizado só para... Como é que nós sabemos, o que é que nos garante que é utilizado só para o bem? Não é? É que isto é tudo muito bonito enquanto as coisas correm bem, não é? Quando as coisas correm mal... Aqui a utilização do telefone, ou destes telefones hoje em dia que fazem tudo, é mais perigosa, ou tem um risco mais elevado, por exemplo, nos portáteis, é porque falou de transações bancárias. Eu no telefone tenho tudo, tenho um cartão, tenho as matrizes de acesso, a sede do telefone, tudo. Portanto, a questão é... Isto está a ser gravado, não é? Isto está a ser gravado. Não devia ter dito em voz alta. Está lá tudo.
vai lá tudo e consegue. E, não, até há algumas aplicações hoje em dia que é para pôr os cartões. Há uma app que se chama não sei o que, que é para pôr cartões. Sim, sim. Em vez de andarmos com as carteiras, com os cartões. Cheio de cartões. Há uma app para pôr. Não é essa que tem. Não é essa que tem. Certeza? É, de certeza. Mas há uma que é para pôr cartões. Ou seja, o telefone hoje em dia é um equipamento de risco mais elevado que o computador, ou não? Eu não diria que é risco mais elevado. O risco depende de duas coisas. Eu não diria que é mais elevado. O risco depende de duas coisas. Depende da utilização que eu lhe dou e depende da informação que eu lá tenho. Não é? Agora é lógico. Se eu tenho no meu telefone, se eu tenho, só falta partilhar o PIB, não é? Neste momento. Mas se eu tenho no meu telefone toda essa informação, é lógico que é um dispositivo de um risco elevado. Porquê? Porque se alguém consegue aceder a esse telefone, não é? Só falta depois um pormenor, que é conseguir o PIN, não é? Mas também há formas de lá chegar. Também há formas de lá chegar. Só de base de estudo. Não há, não tem. Não, agora não. Agora não há. Agora não há. Será? Só um comentário. Não tem. Força. Neste momento há 1,5 mil milhões de PCs ligados na internet. E só o ano passado foram vendidos 1,5 mil milhões de dispositivos móveis. Smartphones, tablets, coisas do género. Da perspectiva do atacante, o que é que acham que é mais interessante? O que é que acham que vai crescer no futuro? Não, o smartphone. Sem dúvida nenhuma. Não, É o muito. smartphone. O problema é que no PC, o ambiente já está mais ou menos controlado. As pessoas mais ou menos já sabem o que é que têm que fazer. É o que eu acho. Nos smartphones, quantos daqui é que tinham ideia que sequer existia esta informação disponível sobre as apps? Isso sobre 1, 2, 3. Não, eles perguntam se podem aceder às nossas coisas e eles vão-nos perguntando umas coisas. Agora, esta pouca vergonha. Não, Não, esta pouca vergonha nós aceitámos quando instalámos. Não, o que é pior é que foi o meu filho de certeza que instalou o WhatsApp e eu, que não tenho culpa nenhuma. É o que o Nuno está a dizer, é que nós no computador, muitas vezes é da empresa, nós já robustecemos a nossa estrutura à volta dele, à volta do smartphone. Não, telefones para os miúdos estão lá, estás no restaurante, estão lá. Instalar apps é facílimo, instalar. Isto aparece na quarta folha, quer dizer, e já estamos a falar de uma que é conhecida, portanto. Reparem, hoje em dia, esta coisinha que aqui está é mais poderosa do que era o meu computador há 10 anos atrás. E eu sempre usei os computadores mais poderosos que existiam. Isto é mais poderoso que o meu computador de há 10 anos atrás. Isto, neste momento, está ligado a todas as redes que eu tenho acesso. Ou seja, quem estiver aqui ligado, e não é muito difícil, e se calhar neste até é um bocadinho mais difícil e naquele Android é um bocadinho mais fácil, está ligado a tudo o que eu estou ligado. Isto é um grande problema. E vai ser um grande problema. Vamos buscar o jogo, vai chamar Não, o pior é que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas a responsabilidade de cada um na utilização destes dispositivos vai ser muito mais complicada do que foi no PC, ou do que é no PC. O PC é um ambiente... Há maior maturidade, não é? Quer dizer, o culpado é o assassino, não é a vítima, não é? Portanto, é lamentável que isso seja passado para o utilizador. Portanto, os próprios procedimentos das aplicações e os problemas que nós instalamos é que iam à cabeça de determinar proteções que inviabilizassem isto. Porque eu acho que o objetivo essencial destas aplicações e da internet em si é a comunicação entre as pessoas, que é algo que é bom. Portanto, a divulgação, agora, a utilização fraudulenta ou criminosa e bem, como se diz, estas coisas é que podiam ser utilizadas à cabeça do tempo. Já continuamos isso nos Estados Unidos, de facto, é não é um utilizador. É quem instala a aplicação em termos de colocar na internet que deve ser responsabilidade no caso dessas coisas acontecerem. Em ambiente corporativo, compreendo essa definição. Na vossa vida pessoal, não. Na vossa vida
vida pessoal são vocês. Mas se eu escorrego num piso em que está molhado, não é? Eu não sou o culpado por ter escorregado. O piso é que não devia estar nela ou porque devia estar sinalizado. Isso é algo, por exemplo, é explorado nos Estados Unidos, com todas, e são os conhecedores de vários exemplos em que o tribunal é frequente casos desta natureza. Portanto, isso é que deveria utilizar. Não é o utilizador, independentemente do local de trabalho que estava a dizer, ou de casa, e que recorre a uma determinada ocupação, que é o principal culpado de ter sido tudo enganado, não é? Pois não. De facto, algumas preocupações. Agora, atribuir a culpa ao utilizador, eu acho que não é uma só coisa. Senão, então não descarrega nada, é isso, quer dizer, desliga a internet. Não, a questão não é o utilizador ser o culpado. Pode acontecer, volta para casa. Não, o utilizador não é o culpado, é a vítima. É a vítima. Mas é outra forma, isso é outra forma e não é isso que eu estava a dizer. Não, o utilizador é a vítima, não é o culpado. Agora, é lógico que aquilo que estamos a falar e aquilo que o Nuno estava a dizer é que nós temos que ter consciência também do que é que, ao utilizar este tipo de coisas, a exposição que estamos a ter. Só que eu poderia um bocadinho mais forte, até que toma. Verdade, algo legal, que possa de alguma forma defender o utilizador desta justiça. Quer dizer, eu posso processar porque eu sinto, já, o senhor não devia ter descarregado a minha. Bolas. Portanto, até que ponto está a ser feito algo, e os senhores aí com certeza que vão ter a informação do que a minha sã ignorância nesta área. O que é feito a nível mundial nestas áreas, para que de alguma forma a pergunta pode ser um bocadinho melhor. Para que defenda o utilizador, a vítima, em detrimento das empresas que utilizam isto de uma forma fraudulenta. Quer dizer, até que ponto. Em Portugal não existe proteção. Há proteção. Não, e nem faz parte do espírito da lei haver essa proteção. Fantástico. Mas é assim, vamos lá ver. Não posso deixar a ninguém. Poder pode. Os resultados práticos é que podem não ser muitos. Agora, enquanto utilizador corporativo, se trouxer qualquer coisa de mal para dentro da sua organização por uma ação que lhe é imputada a si, não tem hipótese nenhuma de proteção. Agora, tudo o que são as ações da organização, disponibilizar as ferramentas, a sua utilização das ferramentas fornecidas, nesse caso, está completamente protegido, porque é a responsabilidade da organização. Isso é quase das seguros e das diversas cláusulas que estão sempre. Há muita coisa. Uma proteção efetiva para o utilizador não existe. Não, há muita coisa que tem sido feita. Ainda há quem estávamos a falar antes do início, que, por exemplo, a União Europeia lançou uma nova diretiva que tem a ver com a proteção dos dados pessoais, que tem 2 anos agora para ser transposta para a legislação nacional. Não é? Portanto, como esta, há muitas outras coisas, há determinadas regulações a que estas entidades são sujeitas e determinadas precauções de segurança que elas também têm que tomar para que este tipo de situações possam ser minimizadas e o risco possa ser mais baixo. Logicamente, o grande problema aqui... Não, o grande problema... Aqui a questão é a consciencialização. Nós temos noção disso. E a realidade é que, quando há um problema que nos torna a nós vítima de alguma destas coisas, a realidade é que legalmente a nossa proteção é muito pouca e na prática, depois de sermos vítimas, quer dizer, o mal está feito e somos nós que sofremos com isso, não é? E depois não nos podemos, mesmo que possamos queixar-nos a alguém em sentido prático, Claro, eu acho que vamos bater à mesma questão da confiança. E, Jorge, eu acho que é a questão da confiança e a questão da consciência. Todos nós abraçamos estas tecnologias novas, desde o smartphone, com muita confiança e sem nenhuma e com pouca consciência. E pronto, e é como qualquer outra ligação, aqui temos que fazê-lo. E deve ser esse o princípio. Pronto, e eu acho que é efetivamente isso, porque isto está lá tudo escrito. E eu sou daquelas que aqui faço scroll e faço accept. E fico chateada quando o scroll é grande. Dá bem mais triste. Ainda filo. Portanto, eu efetivamente vejo as letras a passar. Agora, eu não posso achar tudo fácil, não posso. Faz parte das regras do jogo. É tudo melhor, é tudo mais fácil. Eu falo com os meus amigos que estão fora e com a minha família que está fora do país. E isto é o preço a pagar. O preço a pagar é, se eu quero isso, tenho que ter. Eu posso aceitar ou não. O que eu tenho é que ter consciência. A ideia é essa. Não existe nada grátis.
todas as funcionalidades grátis têm Claro, claro. As empresas não vivem do ar, não é? Não há vivem formas seguras de o fazer, de comunicar e de continuarem a comunicar. Só que tem um custo. Tem um custo. Há aplicações que não têm nada deste esquema, só que não são gratuitas, são financiadas por quem utiliza e, portanto, Não é bom para o português. há aqui sempre. Quem é que tem Facebook? Assim, só rapidamente. Quem é que tem Facebook? Praticamente toda a É gente. mais fácil Quem? perguntar que não tem. Quem não tem? Eu lá! Portanto, já não visita mais animais. Ainda são Nós somos um bocadinho mais Os têm. Quem são as condições de utilização do Facebook? Ai, disparate! Pois, quer dizer, isso não faz sentido para Para as condições de utilização do Facebook. Quem tem noção que as fotografias que lá estão nas vossas contas pertencem ao próprio Facebook? E toda a gente está bem com isso. Não, Não tenho lá. Olha, eu marquei um hotel este fim de semana. O meu Facebook a seguir, quando eu o abri, começou a mandar os eventos de interesse nesse sítio onde eu marquei um hotel. Quer dizer, noutra aplicação que eu marquei o Facebook, eu marquei o hotel numa aplicação. Assim que eu abri o Facebook, que eram os eventos de interesse dessa Claro, cidade. claro. Não, mas quer dizer, eu, ok. Pronto, no fundo tem a ver com esta dinâmica e a forma destas empresas trabalharem e ganharem dinheiro. Não é? Não há nada gratuito, eles têm que ganhar dinheiro de alguma maneira para manterem a empresa. A maneira deles ganharem dinheiro é com os nossos dados, não é? E com a nossa informação. Portanto, aqui a questão é esta, no fundo, a ideia destas coisas é aquilo que estávamos aqui a falar agora, não é assustar nada, não estamos aqui para assustar ninguém. A ideia é, quando nós fazemos alguma coisa, pelo menos que tenhamos a consciência do que é que está envolvido, não é? E do que é que nós estamos a fazer na prática, não é? Não tem a ver com o ter ou não ter alguma aplicação, isso é uma decisão pessoal, cada um tem aquelas que entender. É bom que tenhamos essa consciência, não é? O que é que está por trás, o que é que está envolvido em termos destas aplicações, utilizar as redes públicas, nos esquemas de phishing e tantas outras coisas que não podemos hoje falar, porque já está mais que acabado. Diz Só uma coisa, só para que fique claro. Eu uso o Facebook e o WhatsApp e tudo o resto. Isso não vou chegar. Ativei o histórico de localizações. Sim. Mas esqueci. Depois fui ver, tinha o percurso, todos os percursos que eu fiz durante um ano, se fui de avião para o Porto, se vim de comboio, se fui para Setúbal, Exatamente. tinha tudo. Ninguém tem, eu acabei de Não, ver. já paguei, mas é mau, mas é. Lá está. É, A nossa vida está online, não é? A nossa vida está online. tudo bem, mas o que é que eu me problema? Uma pessoa experimenta e faz. Agora, se eu começar a pensar nisso, vou andar com o papelinho, não uso multibanco e é. Por isso é que os cuidados já sabem a coisa que Não, a questão muitas vezes, logicamente, a solução não passa por aí, não é? A solução passa por alguns pormenores que podem ser suficientes para baixar muito o risco, não é? E a ideia passa essencialmente por isso, nós conseguirmos com alguns pormenores e com esta consciencialização minimizarmos o nosso risco. A ideia é essa, que nós não vamos conseguir deixar de usar estas coisas. E já passou mais do que o nosso tempo. Eu agradeço-vos muito. Se houver questões, estejam à vontade para colocar. Se não houver, foi interessante e nesta partilha todos nós aprendemos alguma coisa, não é? E a ideia é isso, não é? A ideia é essa, portanto agradeço-vos muito em nome da AP2SI. eu posso só perguntar aqui este bloco, mas vou perguntar uma coisa aos colegas da informática. Se vale a pena nós perguntarmos qualquer situação que encontremos aqui no âmbito da empresa, se aparecer já tem recebido muitos mails, se vê que são duvidosos, que eu pago. Vale a pena reportar a informática ou não tinha mais nada a fazer com isso também? Hoje em dia já fazem isso. Às vezes já trabalhar com mais idosos, não sei o que explicar. Mas vale a pena ou não? Estão interessados em que nós... É sempre bom ter gente está o direito de adicionar informação. Então vamos lá ver, em termos de sistemas de informação, nós não gerimos só esta componente de infraestrutura. Isto é uma componente de infraestrutura que é preciso ter alguma cuidado. A componente aplicacional é a mais crítica. Isto tem implicações depois do ponto de vista aplicacional. Muitas das aplicações depois deixam de funcionar quando há alguns problemas. Portanto, se detectam, apesar de existirem do ponto de vista corporativo, e
temos que distinguir aqui aquilo que é a utilização do dia a dia com aquilo que é a utilização corporativa das aplicações e deste tipo de ferramentas. Mas, no fundo, elas complementam-se, porque é muito natural. Hoje não tem Wi-Fi aqui em Alcântara. Tem. Mas, por acaso, Às vezes dá. terem tem, eu vou só pôr em frente, não sei dar a resposta. Terem tem, mas na realidade a utilização é abusiva. Porquê? Porque nós já detectamos, e do ponto de vista corporativo, já detectamos que a utilização do Facebook, Instagram, WhatsApp, Mas é só para trabalhar, de aqui certeza. não interessa, não interessa, não interessa. Tem implicações, tem implicações naquilo que é a componente corporativa. E, portanto, temos, do ponto de vista geral, tomar algumas medidas, e foram essas medidas foram tomadas. Se as pessoas utilizam o telefone, só não utilizam depois do ponto de vista corporativo, ou seja, como é que utilizam do ponto de vista corporativo, ligam normalmente ao PC, não é? Até fazem transferências sociais da empresa, e o PC não vai para casa